Quantas vezes você já sentiu que seu esposo ou sua esposa é o seu maior problema? Pois eu tenho uma notícia para dar para você que pode salvar o seu casamento. Nem o seu esposo, nem a sua esposa não são os seus maiores problemas. Fique no vídeo e você vai saber quem é o maior problema do casal na atualidade. Olá, para você que segue o Casal DC, tudo bem com você? Esperamos que sim. Pois é, gente, eu quero falar para vocês que nós vamos deixar aí embaixo aí um link de um material, de um e-book que a gente está produzindo justamente para abençoar você que está do outro lado aí e segue o Casal DC. Então você dê uma olhadinha lá no link lá e eu garanto que vai ser bênção para você do outro lado aí. Isso aí. Não é não, esposa? É. Sim, Muito aí bom. a questão dos dois aí, que às vezes a gente pensa que o inimigo é... Às vezes a pessoa, esse homem é meu entrave, o homem pensa a mulher, essa mulher é meu entrave, Mas e não aí? é. Às vezes é o inimigo usando um para atingir o outro, entendeu? Ele usa, no caso, usa o marido para atingir a mulher, ou usa um filho também para atingir também. Isso tudo ele vai camuflando as coisas e você vai achando que é o outro que tá fazendo mal para você. E não é. Aí, Isso, algo prático para você. Antes de você apontar o dedo, dobre o joelho e peça discernimento para Deus e ore. isso. Porque existem coisas que acontecem no dia a dia dentro do lar, que quem é espiritual, que lê a Bíblia, que medita, uma pessoa mais atenta, na verdade um casal mais atento, ele vai saber que aquilo que está acontecendo não é uma coisa natural. Gente, tem coisa que acontece assim de uma hora para outra que a gente sente que não é uma coisa normal. Aí a gente já tem que estar espiritualmente falando com a antena ligada. Opa, esse negócio aqui não está certo não. Porque muitas vezes você tá de boa, né? Com o outro ali, tá conversando, tá batendo um papo. Quando pensa que não, já mudou. Às vezes o homem já mudou o semblante Às vezes dele. uma palavra, Ou não a é? mulher, uma palavra, a mulher mudou o semblante dela, já fica um zangada com o outro, de cara ruim pro outro, e não sabe o que que é. É exatamente isso aí, é o inimigo usando para vocês brigarem, para vocês discutirem, para ter aquela contenda dentro de casa. Durante esses anos que a gente é casado, a gente dormiu uma vez com raiva um do outro. Costa a costa mesmo. Por que não dizer um 0 a 0? E depois eu chamei ela e nós fizemos um... Você entenda como você quer entender. Se é um trato, um contrato, um acordo. Mas nós chamamos de aliança. Nós fizemos uma aliança um com o outro. Nunca mais dormir zangado um com o outro. E quando a gente ainda estava lá no Maranhão, no sítio da minha mãe, nós temos uma casa lá, e um dia assim, perto de dormir, da hora para outra, assim aconteceu isso que eu estou falando para você. Sabe? Eu digo, não, esse negócio tá normal. Eu chamei ela e disse, minha filha, vamos vigiar que esse negócio não tá normal. Sabe? E foi a última vez que isso aconteceu. E graças a Deus que a gente tem vivido de uma forma a estar se policiando. Isso. O seu esposo não é o seu maior inimigo e nem a sua esposa não é a sua maior inimiga. Tem que vigiar, tem que orar e saber. Porque às vezes quando o inimigo, às vezes não, todas as vezes que o inimigo atinge o casal, acaba atingindo os filhos e outras pessoas também que estão ao entorno do casal, não é Verdade. esposa? Uhum. Ele faz assim, ele te atinge ali, então aquilo ali não é só para vocês dois. Os filhos sofrem, a família toda, né? Os seus pais, os parentes, todo mundo sofre por causa de uma coisa só que aconteceu, que às vezes nem você mesmo sabe. Porque eu creio que tem muitas mulheres que às vezes, e homens também, que às vezes brigam com o outro, não sabe nem o motivo, quando vai parar pra pensar, vai, meu, o que foi mesmo que aconteceu? O porquê que a gente começou a briga? O porquê que começou essa contenda? Entendeu? Então aí é onde você tem que parar e vigiar e ver aonde realmente tá o erro, que não é em vocês. E o inimigo, gente, ele sabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O inimigo, antes de existir o ser humano sobre a face da terra, o inimigo já era inimigo. É verdade. Ele já era inimigo, então ele sabe a lida dos humanos sobre a face da terra. Ele sabe, ele analisa um olhar diferente, ele sabe. Uma atitude diferente, uma piscada de olho, tudo ele sabe. Uma palavra. Uma né? palavra. Então assim, o inimigo ele não é bobo, ele sabe que a partir do momento que o casal casa, ambos se tornam uma só carne. Como diz lá em Gênesis no capítulo 2, o versículo 24, que o homem deixa seu pai e sua mãe, aquilo que você já sabe, e se une com a sua esposa, e ambos se tornam uma só carne. Então o inimigo, sabendo disso, o que ele faz? Ele começa a disseminar contenda no meio do casal, às vezes com uma coisa aparentemente simples, coisa pequena, gente. Só que você tem que entender que uma pequena fissura na parede de uma represa aumenta aquela fissura, depois um buraco maior, quando menos espera,
Já tomou de A conta pessoa de diz, poxa, tudo. mas uma represa tão grande, tão firme, começou com uma fissura, começou com uma pequena abertura. Verdade. Quando de repente aquela represa, assim é no casamento. É. O inimigo às vezes ele encontra uma brecha, ou ele lança uma semente pequena, e quando a pessoa menos espera, aquela semente cresce, germina, e quando menos espera, pergunte hoje se você tiver a chance de procurar para um divorciado, para alguém do seu entorno, do seu conhecido, seu amigo, seu parente seu, que é divorciado, procure a Por causa. quê, Procure né? o porquê. E você vai ver que na grande maioria das vezes começou com uma coisa pequena. É. Então, para endossar o que nós estamos dizendo aqui, o seu marido, a sua esposa, não é o seu inimigo. O seu inimigo ele é invisível, é um inimigo que ele tem o poder dele. É claro que ele não é poderoso igual o nosso Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele tem o poder dele. Não é não, esposa? Então endossa aí para as pessoas aí. Mal, né? Porque ele não Sim. quer ver a felicidade, ele não quer ver a união de ninguém, ele não quer ver família unida, né? Pai, filho e assim vai. E então o que ele faz? Ele bota alguma coisa ali pra você ter a contenda dentro de casa. Então, gente, vigia. E eu vou pedir uma coisa pra vocês: se inscreve no canal, né? Dá o like, comenta o que vocês acham, o que, se alguém, quem tá assistindo, não sei, é separado ou não, o motivo, assim, o qual, porque às vezes coisas pequenas, né? As pessoas hoje em dia, coisa pouca, as pessoas estão se separando e às vezes não é isso. Pois então, vai aí, comenta, se inscreve no nosso canal, nos ajude, né? Quanto mais vocês nos ajudam, vocês nos abençoam, vocês vão ser abençoados. E vão lá, né? O Daniel vai deixar um link aqui embaixo, vocês vão lá e olhem lá o e-book que a gente tem para vocês, para oferecer para vocês. É bem bacana e muito bom. Isso, o casal forte não é aquele que não enfrenta desafio. Não é aquele que não tem problema. Não. Casal forte é aquele que mesmo diante das tempestades da vida, estão juntos. Diante dos desafios, estão juntos, lutam junto, e nesse lutar, nesse viverem junto, superando os desafios dia após dia, ele cresce. E vai ser uma bênção para a futura geração. Eu colhi frutos dos meus avós, meus tataravós, tudo por quê? Porque eles decidiram viver uma vida abençoada entre o esposo e a esposa. Então, o meu conselho é orar, vigiar, meditar na Bíblia, e como recomendação, eu quero encerrar esse vídeo deixando para você ler 1 Coríntios, capítulo 13, todo o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Lá fala sobre o amor, tá bom? Então, que Deus continue abençoando você em qualquer parte desse Brasil. Se inscreva, continue conosco no Casal DC, nos abençoando, porque você nos abençoando aí, a gente abençoa a sua vida daqui de onde nós estamos, tá bom? Que Deus continue abençoando você e protegendo a sua família em qualquer parte desse nosso Brasil. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.